Olá pessoal, estamos começando mais uma Amazônia Interativa pela Web TV do portal Amazônia.com. Hoje nós vamos falar a respeito de cinema na Amazônia. E para falar sobre o assunto, eu tenho aqui duas feras no assunto. Vocês já devem ter ouvido falar. É o Abraim Baze Júnior, obrigada por ter aceitado o nosso convite, e o Rodrigo Castro. Igualmente, Rodrigo, nós sabemos que numa manhã de sábado, assim, né, é meio complicado a gente sair de casa, ainda mais no dia 27 de dezembro, mas os dois vieram aqui falar a respeito desse assunto muito interessante e que vocês gostam bastante. Gente, eu quero começar fazendo uma pergunta bem básica. O que é produção de cinema? Quer começar, Rod? Não, sua vez. Então vamos lá. Cara, eu acho que produção de cinema, na verdade, é uma estratégia logística para a construção de uma ideia. Essa é uma opinião que eu tenho formada em relação ao que é a produção. Porque produção em si são etapas, né? Pré-produção, produção e pós-produção. Onde você consegue produzir o conteúdo e disponibilizar isso para ser distribuído, exibido em diversas plataformas. Se a gente for falar de produção de cinema, na verdade a gente está falando de uma produção muito mais complexa. Que aí o cinema produz com película, produz digital, produz animação, então a gente envolve uma série de áreas, departamentos e estratégias criativas. Por isso que eu digo que a produção é um planejamento estratégico para chegar a um fim comum. E produção também, essa parte das etapas é bem importante que comece a ter a parte de roteirização. Você vê os locais em que você vai gravar. A boa e velha autorização, que sem autorização você não grava. Em maioria dos lugares que você vai querer gravar, você necessita de autorização, seja da empresa, seja do local, seja de uma prefeitura, do governo, né? E depois tem a pós também, que é muito importante pra gente, que aí você vai corrigir cor, você vai corrigir algum take que você fez que não ficou bom, você também vai editar, ou seja, vai tirar algumas coisas que você fez que lá na hora estavam ótimas, né, Marinho? Depois que você vai ver, não estavam tão boas assim, enfim. E a gente tem condições de mobilizar toda essa estrutura que o Abraim, que você, Rodrigo, falou, aqui na Amazônia? A gente tem condições de fazer essas produções aqui na nossa região? Olha, só de estar na Amazônia a gente já tem um grande diferencial. As locações, as imagens, é incrível produzir no nosso estado. Prova disso é que a gente recebe anualmente diversas produções nacionais e internacionais desenvolvendo conteúdo tanto sobre a Amazônia quanto usando esses cenários, essas locações. Eu acredito também no seguinte, a gente tem um diferencial de mercado. O que é o diferencial de mercado? É um mercado que está começando, é um mercado que está se profissionalizando e efetivamente vai aproveitar essas mudanças para poder chegar, né? Quem sabe daqui a 5 anos, 10 anos, a gente tem um cenário totalmente diferente, mas nos tempos atuais eu acho que exatamente isso, né? Locação, cenário, imagem, é o contexto principal que a gente tem. Eu acho que só a única pendenga que fica nessa parte de realização mesmo em si é apoio privado. O apoio privado é uma coisa que você realmente tem que lutar bastante para conquistar. A minha moçada, eu faço parte de um grupo que se chama Planos em Sequência. Sou eu, o Moacir Massulo, daqui da casa, o Leonardo Mancini, o Mancha, o Emerson Medina, a Erika Guedes, o Diego Nogueira. E a gente vai muito atrás de apoio particular. Com 3, 4 mil reais a gente faz o nosso curta rindo. Porque a parte mais cara da situação, que o Abraim sabe disso, é a parte da câmera, do equipamento. Isso daí a gente sempre consegue com apoio de produtoras locais. Olha que bacana. Gente, e o nosso festival de cinema, o Amazonas Film Festival, vocês acham que incentivou a produção de cinema aqui na região? Olha, com certeza. Acho que o Amazonas Film Festival é um marco na história do Estado, assim como a criação do curso de audiovisual pela Universidade do Estado do Amazonas, a criação do curso de crítica de cinema pela Universidade Uninorte, e diversas outras atividades e ações que ocorreram no Estado. Mas o festival porque começou a incentivar e começou a fomentar a exibição dos materiais. Então, o trabalho que antes era feito somente com o intuito de criar o filme, guardar o filme, passou a ser produzido com o intuito de exibir o filme. Então isso mudou a qualidade, nesses últimos 10 anos mudou a mensagem, a linguagem e tornou um pouco mais profissional a realização desses filmes, desses curtas.
Eu praticamente comecei a fazer curta-metragem pelo Amazonas Film Festival, né? Quando eu fiz o primeiro junto com o Emerson Medino, etc., que ganhou o festival, tanto como filme como atriz, a gente fez para fechar a pós-graduação de cinema. E aí é legal, né? Você faz um curta, tá todo bonitinho, tá ali na pós, mas ninguém vai ver além do pessoal da pós. Então, vamos escrever no Amazonas Film Festival, foi uma luta para conseguir escrever, a gente passou por um perrenguezinho, mas saiu e sem botar muita perspectiva de se eu não ser premiado. Ele foi premiado, depois o curta foi para a Suíça, eu acho, e participou de um outro festival. Dá essas possibilidades também, o festival dá uma exposição e meio que te indica para outros festivais. Então abre portas, né? E fomenta nas pessoas que também vão ver, que eu acho que é muito importante isso também, né, Breno? Há um público que ia conferir o festival. Quantas e quantas pessoas estavam ali assistindo, viram os curtas, lembraram de ideias que estavam lá nas gavetas delas e começaram a fazer curtas. A gente não sabe quantas, 10 anos, 9 anos de festival efetivo, deve ter muita gente que deve ter feito isso. Rodrigo, mas falando assim, parece até que o público do Amazonas Film Festival é só aquele público mesmo já interessado em produzir cinema e fazer cinema, né? E o grande público? Vocês percebem que o grande público vai lá prestigiar, que eles participam? Tem feedback? Cara, quando passou o meu último agora, que foi junto com o Leonardo Mancini, que é A Lista, que é sobre um garoto que ele fica no vestibular por 2 vagas e decide matar as 2 pessoas para passar, eu vi muita gente gritando, esse é o filme que eu gosto, pessoas populares, pessoas que estavam dentro do teatro, e quando eu saí do teatro, muitas pessoas que estavam do lado de fora vieram me cumprimentar, entendeu? Pelo filme. Eu acho que há uma... Assim, vendo por fora, sem você participar, você tem uma impressão. Você participando, você tem outra, né? Eu não participei quando a gente ganhou com o Etc., que ficou o Emerson lá, até porque eu tinha algumas coisas para fazer. E nessa segunda vez, o Mancha teve que viajar e eu fiquei lá. E as pessoas realmente participam, principalmente porque traziam os artistas de fora. E muita gente em hotel, muita gente depois ia lá no teatro para verificar mais pelo artista e acabava vendo o filme. Ou seja, é necessário ter essa exposição. Olha, eu acho que uma grande porta é a porta de exibição, né? Então, o diferencial do festival é criar janela de exibição. E aí, quando o festival saiu do teatro e passou a ir para outros centros, para as praças públicas, para as paradas de ônibus, eu acho que começou a fomentar e formar uma opinião pública diferenciada em relação à produção audiovisual. E as pessoas começaram a perceber um pouco mais do que se fazia ou do que se faz no cinema na Amazônia, né? É interessante a gente pensar também no festival como isso, como uma porta de exibição e uma janela, uma criação de janela de exibição para o Estado. Agora, a gente também não pode depositar o peso único e exclusivo no Amazonas Film Festival. Eu acho que isso é uma falha, e aí é uma falha do próprio mercado também, e a universidade vem para mudar isso, e outras pessoas, outras produtoras, outras produções também vêm para mudar isso. A gente tem que começar a fomentar outros festivais, não só o Film Festival. A gente tem que começar a produzir pensando em festivais nacionais, pensando em festivais de outros estados, de outros países. Acho que eu, Rodrigo e outras pessoas, a gente já teve a oportunidade de ser premiado. Por exemplo, eu tive um filme que foi A Primeira Noite, um filme que falava sobre o aborto, que tratava sobre o aborto. Foi premiado num site chamado Filmaca, filmaca.com, que é um site internacional, que a cada 2 meses lança uma palavra e você produz curtas de 4 a 5 minutos com essa palavra como temática. Que é uma coisa que a gente estava até discutindo antes de entrar no programa, que é a questão da temática, né? Que às vezes editais ou projetos são fechados nessa temática e a gente acaba sendo amarrado ou ficando preso em relação a isso. Mas é bem interessante começar a pensar assim também. Vamos pensar para fora. Vamos pensar em produzir um filme que vai concorrer no Festival de Pernambuco, no Cine Ceará, no Festival do Rio de Janeiro, que vai para Gramado, que vai alcançar Cannes, porque eu acho que a partir daí é que a gente vai começar a ter uma outra ideia, ter uma outra proposta e desenvolver de outra maneira a exibição desse material. E fazer, né? Assim, a maioria das pessoas falam, eu gosto muito do Martin Scorsese. O Martin Scorsese, os primeiros curtas do Martin Scorsese não são como são os filmes agora. Ele também não tinha dinheiro como a gente não tinha para fazer, ele também não tinha equipamento para fazer, ele também tinha dificuldade para montar. Então, a hora de você fazer curtas é a coisa que eu mais falo quando me chamam para conversar sobre isso, arrisque e não tenha medo. Fez, entregou,
Não tem problema de criticar, não tem problema de não terem gostado, não tem problema de não terem entendido. Faça o seu próximo, esqueça esse e comece a pensar no próximo, sempre no próximo. Eu acho que tem que pensar também, se estão criticando, estão falando, é porque estão vendo, né? É Tá dando verdade, resultado. com Então você está certeza. conseguindo, pelo menos, a atenção das pessoas em relação ao que foi produzido. Eu acho que essa questão de equipamento, logística, na nossa região é uma realidade que está mudando. O apoio das produtoras locais tem feito com que a qualidade da produção e dos projetos seja totalmente diferenciada. Mas a gente tem que começar também a analisar outros mercados. Por exemplo, se você for para a Índia, se você for para a África, pegar aí Nollywood, Bollywood, que são polos de produção digital, você vai ver, não vai ver as mesmas dificuldades que a gente tem, mas vai ver os mesmos problemas. É falta de câmera, é falta de equipamento, é falta de estrutura, é pouco recurso, é pouco dinheiro, pouco profissional. E mesmo assim, você tem, sei lá, 500, 300, 1000 projetos durante um ano, entendeu? Envolvendo televisão, cinema, novas mídias, teatro, intervenções. Isso é interessante se pensar também. As dificuldades existem, mas a gente está aí para sobrepô-las. Então, acho que esse é o nosso diferencial da produção de cinema no Amazonas. É um cinema que produz com dificuldade, mas que gera material com muita qualidade. Que bacana isso, gente. Agora, na opinião de vocês, quais são as produções de maior destaque aqui da nossa região? Olha, eu fiz uma listinha aqui, não vou pegar o celular para dar uma conferida, mas assim, Pode puxar sardinha. Não. Não, por favor, podem o citar, cinema, citem os filmes o de cinema, vocês, eu acho que na verdade a gente deve muito ao Silvino Santos, cara. O cinema, quando começou o cinema mesmo em si, ele era muito mais documental do que uma experiência cinematográfica de ficção. Não existia uma linguagem propriamente dita, era só uma gravação e áudio. Retratação da realidade. Mas nem áudio. Né? Nem áudio. E o Silvino foi um cara importantíssimo. Né? Ele fez imagens aéreas num tempo que era quase impossível de você pensar em alguém fazer uma imagem aérea, ainda mais da Amazônia em si. Né? Aí outro cara que eu listei aqui foi o Sérgio. O Sérgio fez praticamente o nosso primeiro longa. Né? Com repercussão mundial, né? Premiações, E a Floresta foi pra... de Jonas. Exatamente. De Jonas, com E repercussão o mundial. Aldemar Matias também fez um trabalho muito bom, fez agora o curso dele lá em Cuba, teve um curta-metragem que foi premiado aqui no Amazonas Film Festival do ano passado e que também rodou o mundo inteiro com ele, entendeu? Tem o meu grupo, né, do qual faço parte, que eu já falei, que a gente tem curtas, o Moa não deve falar, mas o Moa teve um curta dele que foi para Argentina, né, o nosso foi para Suíça lá. Tem muita gente que está fazendo bons trabalhos. O Moa é o Moacir Massulo, né? O que a gente vem conversando muito, eu e o Abraim, já se conhece há mais de 10 anos, eu e o Abraim, né? Que é muita velhice junta. Acho que tudo começou dentro da rede amazônica. Né? Exatamente. A gente teve até programa de rádio aqui dentro já. A madrugada, velhice, Conexão diga-se, não tem mais de Brasil. 30 anos, né, diga-se. E aí assim, falta união. Eu acho que o fator principal dentro da área mesmo em si é a união. União não só de você contar com outra pessoa, também união de interesses mesmo em si. De ver que se determinado grupo está crescendo e eu puder ajudar ele, vai ter uma contrapartida com certeza absoluta. Entendeu? Assim, a área ainda é um pouco individualizada. Eu acho, na verdade, que é um pouco... Eu sou publicitário, a Bahia também é. E eu acho que é problema de comunicação aqui em Manaus, as pessoas são muito individuais. Eu acredito assim, se a gente for levantar do Silvino, a gente vai ter que falar do Carrani, do Litaif e de vários outros nomes que também fizeram parte Limonge, dessa trajetória do cinema amazonense. Mas a gente tem uma quebra de muitos anos de produção, né? O cinema foi mais ou menos até a década de 50, 60. Né, Rodrigo, e agora a gente tem um período aí de mais ou menos 30, 35 anos até a década de 90. Culmina com aquele problema do Collor também ter tirado tudo que foi incentivo. E uma série de outras coisas. Então a gente acabou tendo aí problemas de produção local, dificuldades tremendas que acabaram encerrando, não só no nosso estado, como outros estados também tiveram uma parada nas suas produções. Né? Mas a partir da década de 90 a gente retoma isso, já tem uma retomada do cinema amazonense, com produções, festivais, filmes, muita coisa vinda de fora, com gente de fora ainda sendo feita aqui. Depois, com o Amazonas Film Festival, já em 2004, a gente muda totalmente esse paradigma. O Júnior Rodrigues é um cara importante da gente lembrar, né? Antes disso. Com o Festival Amazonas, a gente teve também o FAF, né, que é com o Roberto Roger e outras pessoas. Então, a gente acabou tendo aí uma retomada, uma outra sequência. A gente tem também que citar a Fundação Vila Lobos, na pessoa da Lívia Mendes, que gerou uma série de oficinas
e de ações também direcionadas à produção audiovisual durante esse período, fazendo com que essa retomada fosse de uma maneira diferente, porque aí também a tecnologia já ajudou, você passou a ter outros sistemas de operação, câmera era mais acessível, o equipamento já não era tão caro, então começou a produzir de uma outra maneira. Em 2004, quando surge o Amazonas Film Festival, já tem uma outra mudança, o paradigma já é totalmente diferente, começa a dar uma atenção de fora em relação ao que se faz aqui. E aí, acho que as 4 ou 5 primeiras edições do Amazonas Film Fest, a gente vai perceber muito isso, a diferença de produção. A partir da 5ª, da 6ª edição, já dá um salto, assim, um ganho absurdo, porque aumenta os recursos de produção, os editais começam a fomentar mais dinheiro, a gente começa a ter outras linhas de fomento de editais nacionais e locais também para a produção, e isso dá um salto de qualidade, de melhoria de qualidade nesse processo. Até chegar nos dias de hoje, onde a gente tem muita gente produzindo, e aí, se for para citar nomes, a gente passaria acho que a meia hora do programa falando sobre isso, mas dessa nova galera aí que o Rodrigo citou, que é o grupo dele, a gente tem que também citar Jake Praia, Keila Serruia, o próprio Ivanildo, que está se destacando no Cine 7, o Sábio Estouco. O Sábio tem muita premiação. Quem mais que a gente pode falar? O próprio Yuri, da 602 Filmes. Isso, Diego Bauer, junto com o pessoal dela, Rafael Ramos também. Rafael Ramos, o próprio Aldemar, como você já falou, Heraldo Moraes. Nomes, né? Então a gente tem aí uma série de gente que vem produzindo, uma série de pessoas que vem trabalhando, que vem dialogando o cinema amazonense. Essas são as pessoas também que estão querendo se organizar, que estão querendo tratar desse mercado de agora em diante com uma maneira mais profissional, tentando criar as cooperativas, os sindicatos, se filiar e se associar também a essas cooperativas e sindicatos, porque só é dessa maneira que a gente consegue realmente dar o ganho final, o salto final. Acho que o que falta hoje é a profissionalização, ter um sindicato que represente a causa, ter uma cooperativa de pessoas que realmente queira trabalhar, queira desenvolver, pessoas que possam estar pensando não só na produção, acho que isso é importante também de se falar. Entendido. Por falar em produção, por falar em união, por falar em tecnologia, em acesso, eu acho que vocês já ouviram falar da Encantada do Brega. Ou do Brega não, é do Brega? Encantada do Brega, né? Lá do Pará. Eu quero sempre falar Encantada da Aparelhagem. Então, são filmes independentes, né? Esse vem lá do nosso queridíssimo Pará, de uma produtora chamada Platô Produções, e eles fizeram um vídeo, especialmente para a Amazônia Interativa, para falar a respeito dessa produção, que foi justamente uma matéria a respeito desse filminho que originou o programa de hoje. Vamos ver. Eu sou Jefferson Oliveira, roteirista. Sou Leonardo Augusto, diretor e editor. Eu sou Kevin Buquerque, produtor e ator. Então, a Platô Produções surgiu no final de 2013, quando a gente estava finalizando a produção do nosso curta-metragem Umbral. E ela é formada por mim, Leonardo, o Jefferson Oliveira e o Jefferson Cunha, que não está aqui presente. E foi uma produtora colaborativa, né, de cunho universitário, que começou na universidade e agora que já conquistou o mercado. E pra mim, eu acho que o vídeo que colocou a gente na mídia mesmo foi o clipe da Gina Lobrista, Eu Estou Apaixonada por Você. Foi o clipe que bombou assim na internet, que levou o nosso trabalho para o conhecimento geral. A maior dificuldade que a gente encontrou produzindo foi a questão de apoio, porque ninguém acredita no audiovisual do Estado. As pessoas não levam a sério, para as pessoas isso é coisa de quem não tem tempo para fazer, quem não tem nada para fazer, quem não tem tempo. Então acho que essa foi a maior dificuldade, a questão de apoio mesmo externo das outras pessoas e acreditarem na gente, enfim. Olha, a inspiração para fazer os nossos vídeos vem do nosso cotidiano mesmo, então das situações que a gente vive, das coisas que a gente ouve na rua, das pessoas que a gente encontra, e aí vem aquele estalo e a gente pensa, poxa, isso daria um vídeo legal, e a gente tenta traduzir tudinho de uma forma bem legal e dinâmica para que o vídeo se torne um viral, né? Bom, normalmente não tem patrocínio do nosso bolso, mas dessa vez a gente contou com o apoio de 3 empresas que acreditaram no projeto. Uma delas foi a Máxima, empresa de segurança que financiou parte da produção. Outra delas foi a
Maison Elegance, que emprestou o vestido da Fada Madrinha. E também teve o Restou Marizal, que alimentou toda a equipe em todos os dias de gravação, o que foi muito bacana. Bom, a escolha dos cenários do Encantada do Brega foi aquilo que o Jefferson falou. Como a gente tenta trazer ao máximo para perto da nossa realidade, não foi muito difícil. Foi uma casa normal, foi a rua que a galera está acostumada. Então a gente procurou trazer tudo aquilo que é real. Então aquilo é uma casa real, aquilo é uma rua de verdade, aquilo é uma laje onde realmente acontecem aquelas festas. E é basicamente isso. A questão dos artistas convidados, todos por contato mesmo, são nossos amigos. A gente fez o convite, apresentou o material que a gente já tinha feito, eles acreditaram no trabalho, no projeto, ficaram super empolgados e aceitaram gravar com a gente. Não cobraram absolutamente nada, só foi marcar o dia que eles estavam disponíveis e gravamos. Eu acho que o nosso carro-chefe, assim, a gente é mais conhecido por fazer vídeos de humor mesmo, vídeos engraçados, mas a gente também procura trabalhar em outras áreas, assim, sair dessa zona de conforto do humor e trabalhar. A gente tem o nosso curta do ano passado, que foi o Umbral, que já é uma coisa mais erudita, assim, um pouco mais sério, é um drama psicológico, e a gente tenta também se arriscar por outras áreas. A gente já tem essa experiência de trabalhar com humor pelo fato do nosso projeto paralelo, que é o YouTube com Farinha, que a gente já fazia isso, que é retratar o cotidiano dos paraenses, as situações que a gente vive e traduzir isso de forma humorística. E, então, quem quiser conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho, assim, ver meio que uma extensão do projeto, é só procurar YouTube com Farinha. Nos nossos vídeos de humor regional que a gente faz aqui no estado, a gente sempre está tirando com a galera de Manaus, mas é só pra compor piada mesmo. Quando a gente não tem uma piada, a gente bora mexer com o pessoal de Manaus que dá certo. E vocês ficou com raiva, mas é só pra fomentar o nosso conteúdo mesmo, pra fazer gracinhas e todo mundo rir. A gente é tudo brother, tudo amigo, tem muitos amigos em Manaus. Beijo a todos que estão aí. Então, gente, eu quero agradecer o pessoal da Platô Produções e o Jefferson Oliveira por ter sido tão legal e gravado esse vídeo pra gente. Mandado aí, pessoal, boa sorte e com certeza nós vamos estar de olho em vocês. Gente, depois dessas gargalhadas que a gente deu aqui, né, eu queria que vocês me falassem a respeito de outros estados, né, que tem uma produção expressiva de cinema aqui na Amazônia. Outros estados na Amazônia de produção, eu acho difícil, assim. A gente tem produção em todos os estados. Sim. Inclusive, acho que uns 2 anos atrás, nós tivemos um encontro do Cine Clube, um projeto paralelo do Ministério da Cultura, que reuniu todos os estados do norte, os 9 estados em Belém, para fazer exibições de conteúdo e de material. A gente sabe que tem produção expressiva em todos os estados, mas eu acho que gira muito em torno das capitais, né? Eu colocaria, acho que Manaus e Belém como sendo os maiores polos de produção. Boa Vista está começando a ter uma área voltada para isso. Na verdade, eles falaram num ponto muito importante, que teve muita gente que veio migrar para cinema vendo dessa possibilidade de fazer videoclipe, né? Eles falaram que eles fizeram videoclipes também, justamente, né? O Diego do meu grupo, ele faz muito videoclipe, o Diego Nogueira. E eu mesmo também já gravei um videoclipe, isso há um bom tempo atrás. O videoclipe te dá a possibilidade de já ter pelo menos o contato com a situação de você poder gravar, de você poder ficar perto da câmera, a iluminação, o corte, tudo isso já começa a te preparar para realmente fazer o audiovisual, né? É uma boa oportunidade. E tem uma outra coisa que eles falaram também, que eu acho que acaba fomentando em todos os estados, principalmente do norte, o lance de você poder fazer um vídeo hoje e subir para o YouTube, né? Justamente, era essa a minha próxima pergunta. Novas mídias, tu que é coordenador do curso de audiovisual da UEA, tu percebe que o acesso a essas tecnologias, né, as redes sociais, a possibilidade da gente poder expor o nosso trabalho sem a ajuda de ninguém, né? Você acha que isso aumentou o interesse das pessoas por cursos como esse que você coordena, por cinema, como que o Rodrigo faz? Olha, com certeza. Eu acho que a gente tem um ganho muito grande com essas novas tecnologias, né? Principalmente com o mobile, que tem muita gente produzindo hoje para telefone celular, para mídias alternativas. Isso é uma produção de baixo custo, mas que gera um resultado diferenciado. Ele falou também sobre vídeo viral, que eles fazem vídeos de produção para vídeo viral. Isso é diferencial. Hoje muita gente que está ganhando notoriedade está ganhando com esse vídeo viral. Acho que a prova principal disso é a monetização dos canais.
O YouTube está monetizando alguns canais, a gente tem o exemplo do Porta dos Fundos e outros canais que já se tornaram canais pagos e estão indo para a televisão fechada, né, para outras redes também. Essa é uma possibilidade que a própria televisão está abraçando, com webséries, com conteúdos diferenciados de séries de televisão que são transportados ou migrados entre essas plataformas. Você tem um material que sai na TV, depois está na internet, depois é comercializado. Então a gente acaba tendo essas novas possibilidades, né? Acho isso de extrema importância. E o legal de ver isso aí é porque, assim, está começando, mas é uma coisa que a gente se vê, né? Eu comentei com o Rodrigo, eu me via 10 anos atrás, quando a gente começou. Pedindo ajuda do pai, era o patrocínio, era o amigo, era a televisão que emprestava a câmera e a gente juntava tudo e fazia o vídeo e gerava o conteúdo e a partir daí mostrava e corria e não ganhava nada e fazia de novo. E é mais ou menos não aprendia, né? Fazia de novo, não aprendia, fazia de novo. 10 anos para aprender, né? Até hoje acho que a gente não aprendeu ainda, não. Tem muita coisa que a gente ainda está aprendendo, né? O cinema é uma coisa que muda diariamente, né? A linguagem muda o tempo todo. E a percepção, né? A percepção de vida da pessoa também muda, né? Assim, o único conselho que na maioria das vezes eu dou para alguém que quer fazer é leia muito, né? Assim, veja bastante filmes, veja bastante, principalmente a parte de extra dos filmes, para você ver como é que as pessoas resolveram determinadas situações. Ter referência. Exatamente, assim. Hoje o YouTube é uma porta muito grande para as pessoas assistirem parte de trás da produção em si, né? Hoje você tem a internet que pode te ajudar muito a você perceber como é que se faz um plano, como é que você pode fazer um corte, que programa pode te ajudar, pelo menos para você já ter uma percepção, né? E busque uma formação. Eu sou pós-graduado em cinema, já fiz um curso em São Paulo de cinema. O Abraim é coordenador de um curso que é importante e que a gente cobrava, a gente estava conversando sobre isso lá fora, eu e o Abraim, a gente cobrava desde o primeiro Amazonas Film Festival, já cobrava, não adiantava ter um festival. Era importante que tivesse algum curso, que tivesse alguma formação para que as pessoas buscassem um material cultural para poder expor numa tela. É muito arriscado você abrir uma tela de mais de 9 metros, eu acho, para não exibir nada. Eu entendo. Né? Você tem que preencher aquilo lá. Eu sou redator publicitário, eu tenho só uma tela para preencher. Imagina uma tela de computador, imagina uma tela daquele tamanho. Tá certo. Gente, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu quero pedir que os nossos convidados façam as considerações finais. 2 minutos, por favor. E nessas considerações finais, as apostas para o futuro. Cara, eu queria deixar o convite aberto para quem quiser conhecer a Universidade do Estado do Amazonas, o curso de produção audiovisual, os nossos laboratórios. A gente fica ali na Leonardo Malcher, esquina com a Major Gabriel, na Escola Superior de Artes e Turismo. O curso teve vestibular já esse ano, a segunda turma entra em agosto do ano que vem, mas nós já temos a promessa da reitoria de transformar o curso em regular, então provavelmente a partir do ano que vem a gente já deve abrir o vestibular do curso regular. Esse é um trabalho que a gente vem fomentando na coordenação do curso e vem tendo total apoio da reitoria e da própria Universidade do Estado, que tem interesse em fomentar, que vê no mercado de audiovisual um mercado de educação, um mercado que pode apostar na formação e principalmente compreende que não é só colocar o egresso no mercado, mas colocar um egresso pensante, que vai ser o diferencial onde ele vai estar atuando. Então, o meu convite é esse. A gente tem apoio à produção, quem tiver ideia, projeto, roteiro, tiver precisando de mão de obra, equipamento, pode chegar lá com a gente, que a gente tem uma maneira de ajudar, de incentivar, dar fomento a essas produções. O Plano em Sequência, que é o grupo que eu faço parte, vai entregar 2 filmes agora entre dezembro e janeiro, o Nascer, Crescer, Negar, do Emerson Medina, e o Mau Hábito, que é do Moacir Massulo. E a partir de janeiro e fevereiro a gente deve gravar mais 3 curtas, um do Diego Nogueira, outro da Érica Guedes e um outro meu com o Leonardo Mancini. Eu acho que entre janeiro e fevereiro a gente já deve estar com eles prontos, se Deus quiser. E alguém patrocinar, além da gente mesmo, de tirar do bolso. Não esquece da OEA aqui. A OEA, a gente não fala porque a OEA já faz parte, mas lembrando até, a OEA faz parte, Samba Tango faz parte, Mesa dos Filmes faz parte, Amazon Pictures. Várias pessoas ajudam a gente na parte que é a mais custosa, né? Assim, tem um custo maior, que é a parte de produção mesmo em si, equipamento. Pessoal, muito obrigada por vocês terem estado presente aqui no nosso programa e levado todas essas informações para a nossa audiência aqui pela Web TV do portal Amazônia.com. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei.
Os meninos foram maravilhosos. Eu tenho certeza que eles mudaram a visão de vocês a respeito do cinema aqui na nossa região. Continue nos acompanhando pelo portal Amazônia.com. Estamos presentes nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar Portal Amazônia, tudo junto que você vai nos encontrar. E participe do Minha Amazônia. Mostre a Amazônia pelo melhor ângulo, que é o seu. Poste a foto da sua cidade, do ponto turístico aí do seu estado, com a hashtag Minha Amazônia nas redes sociais, ou então mande para o e-mail minhaamazônia@portalamazônia.com. E é isso. Até semana que vem, pessoal.